Sabe, o que será que um grande líder faz quando percebe que o seu tempo está acabando? Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar fundo nos últimos lances, nas jogadas mais estratégicas de Moisés, um líder que ali à beira da morte tentou construir um futuro que simplesmente não precisasse mais dele. E tudo isso começa com um número. Um número que carrega o peso de uma era inteira, 120. Essa é a idade de Moisés, no momento exato em que ele precisa tomar as decisões mais cruciais da sua vida. E com essa idade vem uma confissão, uma declaração de vulnerabilidade que muda tudo. Nas palavras dele mesmo: da idade de 120 anos sou eu hoje. Já não poderei mais sair e entrar. É o reconhecimento de um limite. A era de Moisés, o líder físico, está inegavelmente chegando ao fim. E isso nos joga bem no meio de uma transição super delicada. Um fim e um começo. Moisés está ali, na fronteira entre duas realidades. O fim da jornada dele e o começo de um novo futuro para o seu povo. Um futuro que ele preparou, mas que ele não vai viver para ver. E a resposta dele para essa encruzilhada é de uma clareza estratégica impressionante. Primeiro, ele acaba com qualquer tipo de especulação. O tempo dele acabou, ponto. Segundo, ele aponta o caminho a seguir, nomeando publicamente Josué como novo líder. É uma transição limpa, sem deixar margem para dúvida. Mas como é que se passa o manto na prática? Moisés entende perfeitamente que só nomear alguém não é suficiente. Ele precisa, de alguma forma, legitimar a nova liderança aos olhos de todo o povo. E é aqui que a genialidade aparece, na sutileza da linguagem. Olha só. Para o povo, a mensagem é de encorajamento coletivo, esforçai-vos e animai-vos. Mas para Josué, a mesmíssima frase ganha um peso totalmente diferente, se torna uma ordem direta, pessoal. Esforça-te e anima-te, e tu os farás herdá-la. A responsabilidade deixa de ser do grupo e passa a ser individual. O manto foi de fato transferido. Só que um líder, por melhor que seja, é mortal. Moisés sabe que para a nação sobreviver, ele precisa de algo que dure mais. Ele precisa de um sistema. E é aqui que ele faz seu primeiro grande movimento estratégico. Transformar a lei em um guia que consiga transcender as gerações. E ele não deixa nada ao acaso, não. Ele cria um ritual, quase como um relógio cultural, que vai bater a cada 7 anos. Durante a festa dos tabernáculos, na frente de todo mundo, sem exceção, a lei seria lida em voz alta. Pensa só nisso, um evento cívico, educacional, programado para se repetir para sempre. O objetivo é muito claro e muito poderoso. Criar um ciclo de aprendizado. Ouvir para aprender, aprender para respeitar, respeitar para obedecer e, talvez o mais importante, obedecer para poder ensinar a próxima geração. É um sistema desenhado para que a memória coletiva nunca morra. Então, um sucessor forte e um sistema robusto. Parece o plano perfeito, né? Mas é exatamente aqui que a história dá uma virada totalmente inesperada. Vem o choque de realidade, uma perspectiva que Moisés não tinha considerado, a divina. Porque, apesar de todo esse planejamento meticuloso de Moisés, uma pergunta fica no ar: qual era o futuro que Deus, e não o homem, estava prevendo para esse povo? E a resposta é um paradoxo impressionante. De um lado, a promessa de uma terra de fartura, um futuro de prosperidade. Do outro lado, a previsão sombria de que essa mesma prosperidade seria a semente da rebelião, que levaria eles a quebrarem a aliança. Ou seja, Deus promete o sucesso, sabendo que esse sucesso vai levar ao fracasso. Para a gente entender a solução desse paradoxo, a gente precisa redefinir uma palavra: testemunha. Aqui não estamos falando de uma pessoa que viu alguma coisa acontecer. A testemunha, nesse contexto, é um artefato, um documento permanente deixado ali como uma prova para o futuro contra as ações do próprio povo. E é aí que surge a contramedida, e ela é fascinante. A solução não é evitar que o fracasso aconteça, é documentar esse fracasso antes mesmo dele ocorrer. E como? Através de uma ferramenta totalmente inesperada, uma canção. A função dessa canção é dita com todas as letras, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. É uma obra de arte, mas com o peso de um documento legal, uma memória implantada na cultura para servir de espelho lá no futuro. E assim a gente chega na etapa final, o aviso final. Agora, armado com o seu plano humano e com a profecia divina, Moisés coloca as últimas salvaguardas no sistema que ele criou. O plano agora está completo, com 2 testemunhas permanentes. A primeira é o livro da lei,
um documento físico, guardado no lugar mais sagrado. E a segunda é a canção, um artefato cultural, gravado na memória e na boca do povo. Uma testemunha para a mente e outra para o coração. E o mais impressionante é que a própria experiência de Moisés confirma a previsão divina. Ele conhece bem a natureza do seu povo. Num desabafo muito honesto, ele diz: se hoje, enquanto eu ainda estou vivo, vocês já são rebeldes, o que vai ser depois da minha morte? Ele não tinha nenhuma falsa esperança. E ele vai além, fazendo a própria previsão dele, que ecoa perfeitamente a de Deus. Porque eu sei que depois da minha morte certamente vos corrompereis. O fracasso não é mais uma possibilidade, é uma certeza compartilhada pelo líder humano e pela visão divina. Então, vamos recapitular. No final da vida, Moisés fez tudo o que um líder poderia fazer. Ele nomeou um sucessor, criou um sistema de educação contínua. E mais importante, sabendo que o fracasso era inevitável, ele embutiu no sistema testemunhas projetadas para sobreviver a esse mesmo fracasso. E isso nos deixa com a pergunta central, a essência do gambito de Moisés. O plano dele, no fundo, nunca foi sobre prevenir o fracasso, mas sim sobre construir algo que pudesse sobreviver a ele. E a questão que ecoa até hoje é exatamente essa. Pode um sistema, uma cultura ou até mesmo uma ideia ser projetada para sobreviver à certeza do seu próprio fracasso?